Não posso falar com tanta propriedade da Palma de Ouro, mas com certeza foi uma Palme Dog muito merecida. Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes, e hoje eu tô aqui para falar sobre Anatomia de uma Queda, filme da Justine Triet que ganhou a Palma de Ouro no Festival de Cannes. Mas antes eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Bom, estamos aí em ano de Mostra de Cinema de São Paulo, né, o festival que reúne alguns lançamentos internacionais, alguns filmes de circuito, algumas pérolas nacionais também, e como eu comentei aí nas postagens do YouTube, né? Tô preparando alguns filmes aí que eu tô pretendendo assistir, especialmente aqueles que podem figurar na temporada de Oscar, e eu comecei aí com Anatomia de uma Queda, né? Esse filme francês que tem vários diálogos em inglês, né? Acho que esse é o primeiro ponto para se notar, né? Uma coprodução assim que tem uma função narrativa para o inglês que é muito interessante, mas que é um dos filmes que foi mais elogiados, mais bem avaliados nesse último ano, e eu preciso confessar que eu não conhecia o trabalho da Justine Triet. Esse é o quarto filme dela, depois de alguns filmes como, perdoem o meu francês horrível, né? Mas La Bataille del Solferino, Na Cama com Vitória e Sybil. É uma diretora aí com uma carreira interessante, todos esses filmes passam entre o drama, a comédia e às vezes um pouco dos dois. E o Anatomia de uma Queda, ele é bem mais voltado pro drama, ele é um clássico filme de tribunal e tem alguns aspectos assim que tornam a experiência muito interessante, né? Eu não sabia muito sobre o que a Anatomia de uma Queda era, mas à medida que você vai assistindo, né, nessas 2 horas e meia de filme, é uma experiência muito interessante. A história do filme acompanha a escritora Sandra Voiter, vivida por Sandra Hüller. Quando seu marido aparece morto misteriosamente, vítima de uma queda fatal, Sandra é investigada pelo governo francês para determinar se a morte foi um suicídio ou um homicídio planejado. Ou seja, de certa forma, o Anatomia de uma Queda tá indo pro lado do whodunit, né? Você tem alguém que morreu, você tem um corpo, você tem que descobrir, e eu acho que o roteiro da Justine, junto com o Arthur Harari, é muito inteligente em atentar os detalhes, né? Esse é um filme que presta muita atenção no processo, em tudo que acontece depois. Então, quando você tem a morte do marido dela, você tem uma longa sequência onde a Sandra Hüller vai conversando com o advogado dela, conversando com o filho, conversando com várias pessoas, pra você meio que ter um senso do processo, né? Eu acho que é por isso que o filme ele é tão longo, porque ele tá bem preso a esses detalhes. E eu gosto de acompanhar esses tipos de procedural, né? Esse tipo de narrativa que te faz prestar atenção em cada passo do caminho. E eu acho que é muito envolvente. Eu acho que é o tipo de artifício onde você não fica tão interessado na resposta, né? Em saber se o marido dela foi assassinado ou se ele cometeu suicídio. Essa é a grande ambiguidade, a grande pergunta que o filme vai te jogando. Mas sim do que estava acontecendo antes disso. Porque aí o Anatomia de uma Queda começa a mergulhar no casamento desses dois personagens e tudo da perspectiva da personagem da Sandra Hüller. Então você tem um filme de tribunal que na verdade está discutindo o relacionamento, né? O colapso de um casamento, o fato de que esses dois personagens são escritores e têm essa habilidade de manipular com os fatos, de brincar com a ficção, em transformar a realidade deles em histórias, né? Chega até num ponto absurdo na história, mas que é muito divertido e revoltante de ver ao mesmo tempo, em que o advogado da acusação resolve usar um dos livros da Sandra Hüller para falar, olha, nesse livro, há anos atrás, ela escreveu uma personagem que um dia pensou em matar o marido, sabe? Então, você vê que essa ideia já vivia no cérebro dela. É uma coisa muito absurda, né? O próprio advogado de defesa fala, ah, então o Stephen King é um serial killer, o que é um contraponto muito válido. E é justamente por isso que eu acho que o filme caminha por uma narrativa que você não necessariamente está esperando, mas que você acaba se desprendendo de querer saber a verdade, né? Tem uma ambiguidade que está sempre presente no filme, no texto, na forma como a câmera da Justine Triet está se movimentando e enquadrando esses diálogos. Eu tenho só alguns probleminhas com o uso de zoom dela, o zoom rápido que às vezes ela faz me lembra um pouco o faroeste western spaghetti, sabe? Eu não acho que precisava mover tanto assim nesse sentido, é meio sensacionalista, acho que essa é a palavra que eu tenho para dizer para esse uso de câmera aqui. Mas
é um mero detalhe, porque eu acho que a Justine brilha bastante nesse roteiro, os diálogos e interações são muito bons, e essa ideia de que a personagem da Sandra Hüller tem que falar francês, mesmo ela sendo uma alemã morando na França, garante interações e disputas verbais no tribunal que são fascinantes, porque você não sabe qual que é a intenção de verdade dela, porque ela não está usando a língua materna nem a língua daquele país. E por fim, eu acho que o roteiro tem uma ideia excepcional com o filho dela, que é vivido pelo Milo Machado Greiner, de ser um personagem cego, né? Como ele é uma criança cega, você já está partindo do pressuposto que ele não pode ajudar porque ele não viu, porque ele não foi uma testemunha ocular, ao mesmo tempo em que, no sentido de tema, de metáfora, é um menino que literalmente não pode olhar para a mãe dele e saber a verdade, né? É quase como se ele não tivesse a visão real do que aconteceu, mas ele é um personagem extremamente importante, ele é uma testemunha-chave que leva, né, até um ponto na metade final, que é muito, muito interessante a forma como a Justine usa a narração em voice-over dele para colocar palavras na boca de outro personagem. Eu acho que o uso disso te gera ainda mais ambiguidade sobre o que está acontecendo, né? Eu sinto que não é um daqueles filmes que quer te fazer uma pegadinha, quer te fazer uma reviravolta, ele não é esse tipo de mistério, né? Acho que ele tá mais interessado nas relações humanas, na relação de casamento desse filme, mas ainda assim, eu acho que a Justine faz um trabalho muito bom e às vezes não te dá a resposta por completo. E nesse sentido, né, eu falei tanto o nome dela aqui, a Sandra Hüller, essa atriz alemã fantástica aí que tava no Tony Erdmann, né, outro filme muito premiado em Cannes alguns anos atrás, uma grande performance dela, porque ao mesmo tempo que você não sabe necessariamente se ela é ou não culpada de ter matado o marido, ou se ela tá realmente falando a verdade sobre a história um pouco absurda e difícil de acreditar dela, mas ela é sempre uma figura muito cativante, muito interessante. Tem alguns escapes de humor, de desespero, e especialmente, né, a forma como ela tem que dominar esses dois idiomas, que é, tipo assim, uma das grandes performances desse ano, com toda certeza. E eu acho que o filme caminha para uma conclusão, né, um desfecho envolvendo a Sandra Hüller, que é, assim, uma das grandes peças de metáfora que a gente vai ver no cinema esse ano, sem sombra de dúvida. Também destaco o Swan Arnold, que faz o advogado dela, né? Ele é um amigo que acaba defendendo ela como advogado. Que ótimo ator, não conheci esse cara, mas ele é muito carismático, assim como o advogado da acusação, que é o Anthony Reinhardt. Não conheci esse cara também, ele me lembra meio que um Simon Pegg meio bombado assim, mas ele faz uma ótima figura antagônica. É aquele tipo de advogado incisivo, linha dura, que às vezes você quer entrar no filme e dar uns tapas nele, mas garante aí um ótimo antagonista, por assim dizer, para todas as cenas de tribunal. Se você curte filmes de tribunal, sabe aquelas cenas de todo mundo apresentando evidências, provas, discutindo, com testemunhas, é tipo 2h30 disso, com uma grande carga de história de casamento, de complexidade emocional. É um filme longo, não vou negar isso, são 2h30 e você sente essas 2h30, mas a experiência geral me agradou bastante e fiquei bem curioso para conhecer mais o trabalho da Justine Triet. Para Anatomia de uma Queda, eu dou uma nota 8. O filme ainda está em cartaz em algumas sessões aí da Mostra de São Paulo, mas ele deve chegar nos cinemas brasileiros em janeiro, afinal ele deve ser um grande competidor aí da Neon para a temporada de prêmios. Fiquem ligados aí porque eu acho que esse filme vale a pena ser conferido. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.